Curso de Português – Conceitos gramaticais. Objetivo do curso: os estudantes e interessados na língua portuguesa aprenderão a se comunicar em diversas situações, respeitando a norma culta. Este treinamento envolve leitura e compreensão auditiva. Ele é designado a todos os níveis de aprendizagem. Alguns conselhos antes de você iniciar sua aula. Prepare o seu ambiente de estudo. Ele deve ser calmo, tranquilo e livre de distrações. Estude no melhor horário possível. Algumas pessoas preferem estudar de manhã, outras à noite. Faça suas anotações e não esqueça de revisar seus estudos, pelo menos uma vez por semana. Escola Policultural, Centro de Treinamento Profissional. Aula 2. Revisão de função sintática. A função sintática é o papel que uma palavra ou expressão desempenha dentro de uma frase em relação a outros termos. Ao contrário da classe gramatical, que classifica a palavra isoladamente como substantivo, verbo e etc., a função sintática analisa a palavra em ação dentro de um contexto. A função sintática é organizada em 3 grupos: termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Os termos essenciais são indispensáveis para a estrutura elementar da frase. São eles o sujeito e o predicado. O sujeito é quem pratica ou sofre a ação. O predicado é tudo o que se declara sobre o sujeito. Os termos integrantes completam o sentido de verbos ou nomes que têm significado incompleto. São eles o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. O objeto direto é o termo que completa um verbo transitivo sem preposição. O objeto indireto completa um verbo transitivo com preposição obrigatória. O complemento nominal completa o sentido de um substantivo, adjetivo ou advérbio. O agente da passiva é quem completa a ação na voz passiva. Os termos acessórios trazem informações extras, mas podem ser retirados sem destruir a estrutura da frase. São eles o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Adjunto adnominal caracteriza ou determina um substantivo. O adjunto adverbial indica uma circunstância relacionada a tempo, modo, lugar. O aposto é o termo que explica ou detalha um termo anterior. O predicativo do sujeito é considerado um termo integrante da oração, embora algumas correntes gramaticais o classifiquem como um termo essencial por ser o núcleo do predicado nominal. Neste exemplo, o dia está nublado. Nublado é o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito qualifica ou classifica o sujeito, conectando-se a ele através de um verbo de ligação. Exemplos: ser, estar, parecer, ou ainda verbos de ação, no caso do predicado, verbo nominal. Agora vamos trabalhar com alguns exemplos e também analisar algumas palavras
de acordo com a sintaxe e não com a morfologia. Então, nós não vamos classificar essas palavras isoladamente conforme é feito na morfologia. Nós vamos analisá-las sintaticamente. É o mesmo que dizer, nós vamos dividi-las ou categorizá-las, separá-las em funções sintáticas. No primeiro exemplo, João comprou um carro ontem. Quem é o sujeito da ação? Quem comprou um carro ontem? O João. O que foi declarado sobre o João, o sujeito desta oração? Ele comprou um carro ontem. Então, o predicado é comprou um carro ontem. O verbo transitivo direto, comprou, ele é chamado assim por quê? Quem compra, compra algo, compra alguma coisa. Nós vamos precisar responder a essa pergunta. Quando respondemos, não precisamos da preposição. Por não precisarmos da preposição, então nós estamos lidando com um verbo transitivo direto. O objeto direto é o que foi comprado de acordo com esta oração. E o que foi comprado? Um carro. Um carro é o objeto direto. E quanto à palavra ontem? Ela parece meio isolada. Na verdade, ela é um adjunto adverbial de tempo. Ou seja, ontem ela tem por função sintática indicar o momento quando o carro foi comprado pelo João. No segundo exemplo, Ana saiu de férias. Ana é quem saiu de férias. Portanto, Ana é o sujeito desta oração. O que foi declarado sobre esse sujeito? Saiu de férias. Portanto, saiu de férias é o predicado. O verbo sair, ele não precisa de mais detalhes. Ele é um verbo que nós já entendemos o seu significado por si só. Por não exigir nem objeto direto, nem objeto indireto, ele é chamado de verbo intransitivo. De férias indica a situação temporária do sujeito. Na sintaxe, de férias é um adjunto adverbial de estado. Um adjunto adverbial de estado, também chamado de adjunto adverbial de condição, é o termo que indica a condição física, emocional ou transitória em que o sujeito ou objeto se encontra no momento da ação verbal. Neste exemplo, Rose está de férias, nós estamos trabalhando com 4 elementos distintos. Nós temos o sujeito, Rose, o predicado está de férias, o verbo de ligação está, é um verbo que indica o estado de alguém, e o predicativo do sujeito, de férias, é o termo que qualifica ou classifica o sujeito. Eu deixei-o de escanteio. Eu fui o responsável por deixá-lo de escanteio. Eu é o sujeito desta oração. Deixei-o de escanteio é o predicado. Então, nós vamos concentrar agora a análise sintática dentro desse predicado. O verbo deixei é um verbo de ação, é um verbo transitivo direto. Quem deixa, deixa algo. Ou deixa de fazer alguma coisa. Contudo, veja aqui, nós temos o após o verbo deixei. Então, nós já estamos respondendo o que foi deixado pelo sujeito. Esse o, se analisarmos morfologicamente, ele é um pronome. Ele é um pronome pessoal do caso oblíquo. Contudo, na sintaxe,
nós temos uma outra classificação para ele. Ele é um objeto direto. Ele está respondendo à pergunta: o que foi deixado por mim de escanteio? Ou quem foi deixado por mim de escanteio? O é um pronome que substitui o termo colocado de lado. Pronome, uma classificação morfológica. Objeto direto é a classificação sintática. Aqui também temos a expressão de escanteio. É uma expressão que tem como significado de lado, deixou de fora, não deixou que ele participasse naquele momento. Então, de escanteio é uma expressão que indica uma qualidade ou estado atribuído ao objeto. E aqui nós temos, então, como exemplo, o predicativo do objeto. O que seria esse predicativo do objeto? Nós vimos o que é o predicativo do sujeito e agora nós estamos tendo aqui o predicativo do objeto. Ele é o termo da oração que atribui uma característica, qualidade ou estado ao objeto, seja ele direto ou indireto. Ele é um núcleo do predicado verbo nominal. Então, nós estamos atribuindo uma qualidade ou um estado a qual objeto? Ao o, ou seja, quem foi deixado de escanteio? Alguém do gênero masculino. Então, o, nós estamos dizendo que foi alguém, e é certamente alguém do gênero masculino. Temos aí um terceiro elemento na frase, mas esse predicado não está se referindo ao sujeito, e sim ao objeto. Por isso, chamamos esse termo de escanteio de predicativo do objeto. Ele é um termo que atribui uma qualidade ou estado a esse objeto.